Tá bom? Combinado? Vamos ler aqui vamos ler em 1 João, capítulo 2, para a gente começar nossa mensagem. 1 João, capítulo 2, do 14 ao 18. Vou dar um tempo para vocês encontrarem aí, né? 1 João, capítulo 2, do 14 ao 18. Acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ainda não acharam aí, olha aí esses irmãos, né? Então vamos lá, vou ler agora, hein? Todo mundo achou? Todo mundo achou? Muito bem. Olha aí, essa palavra aqui é diretamente para nós aqui, ó, para nós, né? Para nós jovens. Ele fala assim: jovens, escrevi a vocês porque vocês são fortes. Repete aí, fortes. Olha aí, né? E a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. O amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, todas essas coisas aí que ele está falando, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aí ele continua: filhinhos, essa é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eita glória! Então vamos estudar um pouquinho aí sobre esses versículos. E o tema da minha mensagem de hoje é amor ao mundo versus amor a Deus. Ok? Você sabe qual que é o primeiro mandamento? Vamos lá. Quem acertar vai ganhar um chocolate da tia Juliana. Que eu não tenho, depois ela traz para você, né? Quem acertar, qual o primeiro mandamento da Bíblia? Qual é? Vamos lá? O primeiro mandamento, o primeiro e o maior de todos, que está lá em Marcos 12:30. Pronto, quem achar primeiro sabe, né? Qual é? Hã? Olha, está vindo lá de dentro da bateria. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, gente. Vamos lá, vocês precisam. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Olha aí. Então, se algum versículo você precisa saber da Bíblia, é esse versículo, porque é um mandamento. Ele nos mandou fazer isso, né? Ele nos ordenou. E eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não é assim, vou dividir aqui o meu amor e tal. Não, é sobre tudo. Em primeiro lugar, minha lista de prioridades, assim, a pessoa que eu mais amo, quem tem que ser a prioridade na minha vida, quem eu tenho que mais amar, não é meu pai, não é minha mãe, né? Não é meus irmãos, não é o namorado, não é o noivo. Quem eu tenho que mais amar é quem? Vocês estão comigo ou não? Quem é? Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento, certo? Lá em Marcos 12:30 você vai encontrar esse versículo. Mas pensando aqui, né? Você já parou para pensar na sua cabecinha? Será se nós temos amado mesmo a Deus sobre todas as coisas, como diz esse mandamento, né? Será se realmente nós amamos a Deus mais do que esses PlayStation? Mais do que, sei lá, o que você ama? Porque a gente diz que ama tanta coisa, né? Você fala assim, eu amo chocolate, né? Ou então você fala assim, eu amo assistir a série tal, né? Ou então, eu amo ir para a praia, eu amo viajar. Aí você pode dizer assim, eu amo, o que mais aí que vocês amam fazer? Vamos lá, eu quero a participação de vocês. Amam o quê? Estudar. Isso esse aqui é nerd, viu? Ele ama estudar.
Obrigada. A gente ama tanta coisa, né? E é legal e tal a gente gostar. Mas será que realmente nós temos amado mais a Deus do que as coisas desse mundo? Porque aqui nesses versículos que nós lemos, 1 João 2, 14 ao 18, lá ele fala assim, olha, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, o que significa isso? O que ele quer falar para a gente nesse versículo, né? Porque realmente nós amamos muitas coisas, nós gostamos de fazer muitas coisas, e essas coisas são legais, são coisas que não são pecados, né? A gente pode fazer. Mas talvez nós estamos colocando coisas, né? Amando mais as coisas desse mundo do que o próprio Deus. Então, como é que eu vou saber, Kelane, né? Como que eu sei que eu não estou amando a Deus o suficiente como é para amar, como está escrito nesse primeiro mandamento, né? Que ele fala aí, olha, de todo o coração, né? De toda a alma, de todo entendimento, de todas as forças. Então, é um amor muito profundo, né? É um amor muito intenso, não é aquele amor, eu amo a Deus, né? E aquela coisa só da boca para fora. Não, ele fala aí de coração, entendimento, forças. Então, realmente, vamos analisar a nossa vida, né? Será que nós estamos amando mais a Deus do que as coisas deste mundo? Sempre eu costumo falar que, como que eu sei que eu estou amando algo, né? Ou amando alguém? Talvez a gente pode analisar isso aí quando nós vemos que nós estamos dedicando tempo, nós estamos dedicando energia e também dinheiro. Então, quando nós dedicamos essas três coisas a algo ou a alguém, nós estamos dizendo que nós amamos isso, né? Então, o seu tempo, que é algo muito precioso, né? O seu dinheiro, as suas forças, a sua energia. Então, como saber? Então, se existe algo na sua vida que você tem dedicado mais tempo, mais energia, mais dinheiro do que a sua vida com Deus, né? Então, talvez você esteja amando mais isso do que a Deus, né? Então, para você pensar, assim, analisar um pouquinho como que está a nossa vida. Porque isso é importante, a gente ler a palavra de Deus, né? Uma coisa que nós temos que aprender. Ler a palavra de Deus, meditar, né? E aí eu vou colocar isso em prática na minha vida. Então, será se eu estou amando o mundo? Será se eu estou amando mais a Deus? Então, eu preciso analisar e colocar em prática. Então, se a palavra de Deus está me mandando, é um mandamento, dizendo, não ame o mundo, né? E outro mandamento, um versículo, e o mandamento está dizendo, ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Eu preciso colocar isso em prática na minha vida. Eu preciso obedecer essa palavra. Estão ligados comigo? Vou ensinar para vocês. Eu vou falar assim, tá ligado? Aí você vai assim, ó, bate a palma. Você lembra disso? O pastor Salomão ensinou para a gente. Tá ligado? Eita, vocês estão ligados. Muito bem, gostei. Então, vamos lá. Então, talvez, né? Talvez ele falar isso aqui para nós, não amem o mundo. Talvez ele queira dizer assim para a gente, olha, não coloque todas as suas forças, né? Não coloque todas as suas energias, não coloque todo o seu tempo, todo o seu dinheiro nas coisas deste mundo. Por quê? Porque a gente sabe que um dia tudo isso vai passar. Né? Se você não sabia, você vai saber isso hoje. Tudo que está aqui nesse mundo, né? Tudo isso aqui um dia vai passar. Né? Então, se você está fazendo essas coisas, colocando o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro nas coisas desse mundo, você tá dizendo que você ama mais as coisas desse mundo do que a Deus. E é isso que o diabo quer. Né? Ele quer que nós venhamos rejeitar a Deus. Ele quer que a gente viva uma vida somente ligada com as coisas aqui desse mundo e esqueça da vontade de Deus, esqueça de obedecer a Deus, esqueça de viver para Deus. Então, eu sempre falo isso, nós estamos aqui na terra, né? Nós temos que viver realmente, trabalhar, estudar, né? Honrar os nossos pais, casar, né? Ter filhos. A gente está aqui nessa terra. Mas os nossos pés estão aqui na terra, mas a nossa cabeça, o nosso coração, os nossos olhos tem que estar ligado no céu, na eternidade. Porque nós somos seres extraterrestres. Nós não pertencemos a essa terra, né? Nós somos o céu. Então, assim, um dia nós vamos para o céu, um dia isso aqui vai passar. Então, enquanto nós vivemos essa terra aqui, nós crescemos, estudamos, né? Trabalhamos, casamos, temos filhos e tudo mais. Nós temos que fazer tudo isso, mas sempre colocando Deus como a nossa prioridade, certo? Então, se eu passo 24 horas do meu dia, né,
Trabalho, estudo, e trabalho, estudo, aí vou para o lazer, e trabalho, estudo, aí viagem, tal. E aí, tipo assim, você está dedicando tempo para Deus? Enquanto você está trabalhando, você está expandindo o reino de Deus naquele lugar, né? Enquanto você está estudando no seu colégio, você está sendo o reino de Deus no seu colégio, na sua faculdade. As pessoas veem o reino de Jesus, né? Jesus através de você, né? Por isso que diz aquele versículo assim: e ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura e tal. Essa é a nossa missão como igreja, certo? Então, enquanto a gente vai indo, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou estudando, enquanto eu estou, né, formando a minha casa, minha família e tal, enquanto eu estiver indo, eu estou fazendo discípulos, né? Então, a gente precisa refletir Jesus, a gente precisa viver o reino de Deus. O que é viver esse reino de Deus, né? É colocar Deus como prioridade, acima de tudo, acima das coisas desse mundo, né? Então, quando a gente fala assim, a gente fala nessa linguagem muito evangeliquez, né? Vamos falar aqui na linguagem para vocês entenderem. Ah, Kelane, mas lá na Bíblia tem assim, João 13,16. Quem sabe esse versículo? Quem souber esse aqui vai ganhar um outro chocolate. João 13,16. Muito bem, Yasmin. Uma salva de palmas para Yasmin. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, se você quer evangelizar os seus coleguinhas, você precisa saber esse versículo decorado, na ponta da língua, né? Porque aí resume, né, o que o evangelho, as boas novas. Então ele fala aí, mas Deus amou o mundo, está falando aí, né? Você está dizendo, não, o versículo está dizendo assim, não ameis o mundo. Peraí, mas como que é isso, né, Galane? Como que é isso? Então ele está falando, Deus amou o mundo, mas não é, a gente fala assim, um sistema desse mundo, certo? Quando a gente fala, não amem o mundo e as coisas que há no mundo, a gente está falando assim, não amar o sistema desse mundo. Então, quando Deus fala que Deus amou o mundo, Ele está falando aqui que Deus ama as pessoas, né? Então, o mundo, a terra, que é habitada por seres humanos, as pessoas, né? Então, Deus ama as pessoas. Então, quando Ele fala que Deus amou o mundo, Ele está falando assim, que Deus amou tanto essas pessoas, né? O ser humano, que Ele deu o seu próprio Filho para morrer na cruz, para nos salvar na morte eterna, né? Então, não amar o mundo significa não amar o sistema desse mundo, não viver uma vida conforme o padrão desse mundo, certo? Não viver uma vida como a cultura do mundo. Nós nadamos contra a maré, certo? Se o mundo fala uma coisa, né? Se o mundo está dizendo que isso é certo, se o mundo está apoiando isso, geralmente o sistema do mundo vai de encontro à palavra de Deus, de encontro à vontade de Deus, de encontro ao que o reino de Deus nos ensina. Estão caminhando comigo? Estão ligados? Muito bem. Então, assim, muitas vezes o mundo, né, a gente pensa assim, mas uma coisa que o mundo nos ensina, a cultura nos ensina, é legal ser rebelde, né? Eu me lembro que algum tempo atrás tinha até uma banda de música que tinha esse nome Rebeldes. Não sei se teve até uma novela também aí na televisão e tal. Então, o mundo fica ditando moda, ensinando coisas que é totalmente contrário àquilo que a Bíblia nos ensina, né? Então, essa cultura, esse padrão, esse sistema do mundo, nós não podemos amar, certo? Precisamos amar a Deus e amar a sua palavra, aquilo que Ele nos ensina, e viver conforme a palavra dEle. Mas o fulaninho, né? Aquele youtuber que é muito famoso, né? Mas aquele influencer digital ali que tem milhares de seguidores, ele está falando que isso é legal, que isso é bom. Aí você vai, peraí, mas isso aqui, mas o que a Bíblia está ensinando sobre isso? O que a Bíblia fala? Então, se ele está falando se ele está falando contrário ao que a Bíblia diz, então eu não posso seguir, eu não posso viver. Estão caminhando comigo? Amém? Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19, 1 João 5, 19, ele fala assim para a gente, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, esse mundo, nós estamos aqui vivendo nesse tempo, né, na Terra, né? Mas o mundo, ele jaz no maligno. Então, o sistema do mundo é um sistema realmente contrário à palavra de Deus. É um sistema mudando, é um sistema do diabo, né? Ele que está
ele que é o príncipe deste mundo, o príncipe das trevas, né? Lá em Efésios 6:12 ele fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, a minha luta não é contra as pessoas, né? Mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século. Então, a nossa luta é espiritual, ok? Porque há uma força, né? Há uma força espiritual. Vocês que gostam de assistir esses filmes aí de herói, né? Os super-heróis e tudo mais, sempre tem lá o mal, o bem. Geralmente os filmes de hoje em dia, eles estão colocando muito mal, né? O mal vence, o mal isso, o mal aquilo. Mas a gente sabe que existe na nossa vida real, que isso não é só ficção, na nossa vida real, há realmente essa força do mal, né? O diabo e os seus anjos, o príncipe das trevas. E ele vai todo o tempo lutar para querer nos tirar do caminho de Deus, né? Para querer nos tirar desse caminho de amar a Deus sobre todas as coisas. Ele vai fazer de tudo, de tudo. Então, o sistema, a gente já sabe que ele é governado pelo diabo. O diabo que governa o sistema do mundo. Então, todas as ideias, né? Os ensinamentos, tudo que vier do mundo, muitas dessas coisas são perversas, né? Muitas dessas ideias, né, é usado pelo diabo para matar, né, para roubar, para destruir. Né? A gente pode ver isso de uma maneira muito clara no tempo que a gente está vivendo hoje. Então, quando Deus criou o mundo, ele criou um mundo bom, né? Vamos dizer assim, quando Deus criou a terra, ele fez a terra boa. Então, a gente pode ver que o mundo fisicamente, a terra, né? As árvores, as plantas, os animais, o mundo fisicamente é considerado bom, porque foi obra de Deus, a criação de Deus, certo? A criação de Deus. Mas o sistema do mundo, mas quando o pecado entrou no mundo, quando o homem desobedeceu, né, lá no Jardim do Éden, entrou o pecado, e aí distorceu totalmente aquilo que Deus criou, né? Foi distorcendo. Então, o sistema do mundo, ou seja, os desejos mudando, né? Tudo aquilo que veio da natureza do homem, a natureza já veio do pecado, já nasce a natureza pecaminosa, né? Tudo isso vai fazendo com que o mundo aconteça, né? As coisas ao contrário daquilo que a Bíblia nos ensina. Então, o que a gente tem que fazer? Né? A gente tem que viver uma vida não conforme o mundo, né? Não amar o mundo, mas viver uma vida sempre querendo agradar a Deus, amar a Deus. Então, colocar a nossa vontade, porque a nossa vontade, a gente cantou essa canção agora, né? Que combinou bem com o momento aqui, que ele fala assim, o que eu quero fazer, não faço, mas o que eu faço, é uma coisa assim, bem, né? Tipo assim, eu quero fazer isso, mas eu não faço. Mas eu não quero fazer aquilo, mas eu faço. Então, essa briga da nossa alma contra o espírito, né? Porque a nossa carne, ela sempre vai tender para o pecado. Ela vai querer fazer coisas que tragam prazer para a nossa carne, né? Mas o nosso espírito quer fazer coisas para agradar a Deus. Então, há essa luta entre a alma, né? Entre espírito e entre a carne, todo o tempo, todo o tempo. Então, o que a gente sabe? Que o mundo vai passar, né? Todas essas coisas vai passar. Então, o que nós temos que fazer? Viver uma vida para agradar a Deus. Ou você vai amar o mundo, né? E se afastar de Deus, ou você vai amar a Deus e se afastar das coisas desse mundo, ok? Amém? Estão ligados? Eita. Então, vamos lá. Mas aí a palavra de Deus fala assim para a gente, né? A palavra de Deus, ela permanecerá. Tem um versículo na Bíblia que fala, né? Que tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece. E aquele que faz a vontade de Deus permanece. Então, o que é amar a Deus? Amar a Deus é você decidir viver a sua vida para agradar a Deus, para fazer a vontade dEle. Ou seja, é uma vida de obediência e submissão. São duas palavras aí maravilhosas que tem que entrar na nossa cabecinha desde muito nova, desde criança. Já eu tenho que aprender sobre obediência e sobre submissão. Então, a decisão é sua. Quando Deus criou o homem, né, Ele deu para a gente o livre-arbítrio. Você tem que decidir, você escolhe como que você vai viver a sua vida. Então, tem muitas pessoas que estão decidindo viver uma vida dirigida somente pela sua própria vontade.
Ah, não estou com vontade de ir para a igreja. Ah, não tenho vontade de orar. Ah, não estou com vontade de fazer isso. Não tenho vontade de fazer aquilo. E vive somente uma vida dirigida pela alma, né? Porque a gente aprendeu que a alma, nós somos um ser triuno. Fala assim, corpo, repete, corpo, alma e espírito. Então, nós somos um ser triuno, 3 partes, tá certo? Então, na alma é onde ficam as nossas vontades, os nossos sentimentos, né? Os nossos pensamentos. Então, é na alma. Mas o nosso espírito é onde fica a nossa comunhão com o Espírito de Deus, né? Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós aprendemos que nós temos que viver uma vida guiada pelo Espírito. Uma vida no Espírito. Não fazer a vontade da carne, mas fazer a vontade do Espírito. Então, quando você decide viver uma vida somente dirigida pela sua vontade, você está dizendo assim, não quero fazer a vontade do meu Espírito, eu não quero viver uma vida dirigida pelo Espírito. Você está vivendo uma vida dirigida pela sua alma, né? E não é assim que a Bíblia nos ensina. Certo? Então, não é uma vida guiada pelos sentimentos, não é uma vida guiada pelas emoções, não é uma vida guiada pela vontade, é uma vida guiada pelo Espírito de Deus, em comunhão com o nosso espírito, ok? Então, a gente vai ver aqui 2 pessoas na Bíblia que são, que nós vamos aprender uma lição com eles nessa noite, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pessoa foi o primeiro rei de Israel, quem sabe? No próximo culto que eu vou pregar, eu vou trazer assim, uns chocolates para me fazer as perguntas. Eu vou ver se vocês têm que ler Bíblia, têm que aprender Bíblia. Quem foi o primeiro rei de Israel? Sabe não vocês? Não acredito, gente. Vai, fala, vocês estão com vergonha. Primeiro rei de Israel. Saul. Muito bem, a equipe lá da transmissão ali, né? Saul foi o primeiro rei de Israel. Então, nós vamos aprender aqui uma liçãozinha com Saul, certo? Então, a vida dele essa lição aqui vai nos ensinar sobre as consequências de não obedecer a Deus totalmente, né? De não obedecer totalmente à autoridade de Deus. Vocês lembram que agora nós estamos vivendo um tempo da graça, certo? Lá no Antigo Testamento, né? A Bíblia não tem o Novo Testamento e o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, naquela época, né, as pessoas estavam no tempo da lei, né? Então, naquela época, a gente lê as histórias, a gente vê que o juízo de Deus, ele era bem rápido. As pessoas não obedeciam a Deus, e o que acontecia? Pá, né? Deus já vinha com o juízo na hora, né? Então, nós estamos vivendo agora no tempo da graça. Então, o tempo da graça, algumas pessoas, né, não percebem isso, mas as pessoas estão vivendo uma vida, né, de desobediência, de pecado, mas não estão acontecendo, a consequência não está vindo. Mas, quando chegar o grande dia, no grande trono branco, diante de Jesus, nós vamos prestar conta com eles na nossa vida. Como que nós vivemos na terra, se nós vivemos uma vida de obediência ou não, se nós obedecemos a Ele ou não. Estão entendendo? E aí nós vamos ver aqui sobre Saul, lá em 1 Samuel 15, do versículo do 1 ao 3. Abre a sua Bíbliazinha aí. Vamos lá. 1 Samuel 15, do 1 ao 3. Então, Samuel era uma pessoa de Deus, né? Ele era o profeta naquela época. Então, naquela época tinha o profeta, que ele ouvia a voz de Deus, e ele falava para o líder, né, para o rei, para o juiz, que estava governando, e ele falava a mensagem de Deus, certo? Então, Samuel chegou para Saul e falou para ele, né, uma palavra que Deus falou. Ele falou assim, ó, no versículo 1 do capítulo 15, 1 Samuel. Foi a mim, Samuel disse a Saul, foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora, ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Preste atenção, olha o que Deus falou para Saul. Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel, quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupem ninguém. Repete assim comigo, não poupem ninguém.
Mate homens, mulheres, meninos, crianças, bois, ovelhas, cavalos, camelos e jumentos. Então, essa foi uma ordem de Deus, né? Que Deus usou o profeta Samuel. Para quem? Para Saul, que era o rei de Israel. Então, Deus deu uma ordem para lutar contra aquela nação e exterminar aquele povo. Tudo, totalmente. Aí nós podemos ver aqui, né? Era uma ordem específica, vinda de Deus. Agora, o que você acha? Você acha que Saul, ele amava tanto a Deus a ponto de ele obedecer a Deus em tudo? Será? Vamos ver o que aconteceu. Versículo 7, mesmo capítulo. Então, Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está diante do Egito, tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, os cordeiros e tudo o mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. E aí, Saul obedeceu a ordem de Deus, sim ou não? Não. O que aconteceu? Ele poupou o rei, né? E os animais. Então, o que a gente pode aprender aqui, gente? Olha, a obediência parcial é desobediência aos olhos de Deus. Repete essa frase aí, anota aí para você colocar lá no seu Twitter, no seu Facebook. A obediência parcial é desobediência aos olhos de Deus, né? Então, não tem essa história assim... eu vou obedecer só isso aqui que está na Bíblia, mas isso aqui eu não posso obedecer. Não, não tem isso, né? Às vezes a gente vai até tentar justificar, como Saul tentou justificar, por que ele não obedeceu a Deus. Aí no versículo 15 ele fala, Saul respondeu, trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor da ovelha, o melhor dos bois, para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos. Olha aí. Deus pediu para ele guardar os animais para o sacrifício? Não. Era pecado, era errado fazer sacrifícios para Deus? Não, porque naquela época era a forma como eles adoravam ao Senhor. Eles pegavam, construíam um altar de pedra, pegavam os animais e queimavam aquele animal. E aquela adoração, aquele sacrifício era uma forma de adorar ao Senhor. Então era algo certo a fazer. Mas Deus não deu essa ordem para Saul. Qual que era a ordem? Exterminar tudo e todos. Então, Saul, ele inventou essa desculpa, essa justificativa, né, da desobediência dele. Então, isso a gente pode ver que é uma forma muito aberta que a gente pode ver aqui de rebelião. Porque não foi a ordem de Deus. Qual era a ordem de Deus? Matar todo mundo. Então, não foi o que Deus pediu. Então, muitas vezes, nós estamos querendo viver como Saul, né? Deus nos pede algo, Deus nos ensina algo na palavra e nós estamos fazendo ao contrário, né? Talvez você esteja preocupado em fazer algo, né? E você que é o jovem mais aqui, os jovens mais velhos, né? Esteja preocupado em fazer uma faculdade, escolher uma profissão. Vou escolher essa profissão aqui porque eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ficar milionário, quero rico e tal, quero ficar rico. Mas aí eu te pergunto, é o que Deus te pediu, né? É o que Deus quer para a sua vida? Você precisa consultar a Deus para saber qual a vontade de Deus para a sua vida. Então, não tem nada errado você fazer uma boa faculdade, você ter uma ótima profissão, não tem nada errado em ficar rico, né? Muito bem, você tem que ficar rico mesmo para investir nas missões, nos missionários, né? E tudo bem, mas precisamos entender se é a vontade de Deus, ou o que Deus me pediu, foi isso que eu nasci para ser, né? Talvez você está insistindo, no namoro, né? Está aí no namoro e você insistindo nesse namoro, o namoro não está dando certo, é muita briga, é muita confusão. E talvez a ordem de Deus para você termine esse namoro. E você insiste nesse namoro. Ou talvez você está insistindo ainda de ficar, você quer esse jovem mais maduro, né? De ficar na sua zona de conforto, na casa do pai, na casa da mãe, tudo bem, tudo tranquilo. E a ordem de Deus para você saia da casa do teu pai, né? Se arrisca, se ouse, né? Faça como Abraão, né? Ou talvez você está fazendo as suas próprias escolhas, sem consultar os seus pais, né?
sem honrar os seus pais. Como que tá? Como que tá essa sua vida de obediência, de submissão? Quando a sua mãe, quando o seu pai lhe pede algo, você obedece, né? Você faz por completo, total. Eu me lembro que a minha mãe, quando a gente vai lavar a louça lá em casa, né? Minha mãe está assistindo aí, um beijo, mãe, um beijo, pai. Quando a gente vai lavar a louça lá em casa, a gente lava a louça, deixa tudo bonitinho, mas se a gente não limpar o fogão, pronto, né? Para ela não serviu. Tem que limpar o fogão. Tem que fazer algo por completo. Se não fizer algo por completo, então assim, é a mesma coisa com Deus, a nossa vida com Deus. A gente tem que ter uma obediência completa. Aquilo que Ele nos mandar fazer, nós precisamos fazer. Então, o que a gente aprende aqui? Se nós não fizermos aquilo que Deus nos mandar fazer, nós estamos vivendo uma vida de rebeldia. Estão caminhando comigo? Então, às vezes a gente pensa assim, mas eu não faço nada de errado, né? Eu não faço isso, eu não faço aquilo, então está tudo bem. Sim, mas você está fazendo aquilo que Deus mandou fazer? Ou você está só fazendo aquilo que Deus não mandou fazer? Então, o que a palavra de Deus ensina? O que a palavra de Deus fala para mim? Como que eu tenho que andar? Como que é a minha vida? Então, preciso obedecer aquilo que Deus me manda fazer. Porque senão eu vou viver uma vida de rebeldia. Ok? Aí, continuando aí, no capítulo 15. Vocês estão abertos aí a Bíblia? Continua. No capítulo 15, lá no versículo 22, vamos ver o que fala para nós sobre isso. Porém, Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que obedecer à sua palavra? Por quê? Porque a desculpa de Saul era que ele tinha deixado os animais para fazer o sacrifício para Deus. Mas a ordem de Deus tinha sido outra. Então Samuel perguntou para ele, você acha que Deus vai se agradar mais com o holocausto, com o sacrifício, do que com a obediência? Então, aí ele fala, obedecer é melhor do que sacrificar. Repete aí comigo essa frase. Obedecer é melhor do que sacrificar. E aí ele continua nesse versículo aí, ele fala, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Olha, gente, como isso é forte, né? Então, é muito forte isso. E aí ele continua aí, ó. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, falou para o Saul, também ele te rejeitou como rei. Então, a partir daí, né, Deus não estava mais com Saul. Ele continuou sendo rei, mas Deus não estava mais com ele. Então, gente, a rebeldia é algo muito sério, né? É algo muito sério. O que a Bíblia está falando aí que é como o pecado da feitiçaria. O que é a feitiçaria? Feitiçaria é aquilo que o feiticeiro faz, ou o bruxo, né? É a magia que eles fazem para atrair coisas ocultas, ou seja, demônios. Então, a feitiçaria, ela funciona para atrair demônios. Então, se fala assim, que a rebeldia é como a feitiçaria, ele está falando que a rebeldia atrai demônios para si. Olha aí, Deus me livre, eu que não quero demônio na minha vida, né? Eu que não quero. Então, nós não podemos viver uma vida de desobediência, de rebeldia, tá certo? O que nós temos que fazer? Viver uma vida conforme a vontade de Deus. Assim como Jesus falou lá na oração, que ele falou assim, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita, não a minha vontade, mas a tua. Ele estava falando com Deus, né? Assim tem que ser a nossa oração todos os dias, né? Senhor, eu queria muito isso, eu queria muito aquilo, e tal. Mas, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Porque importa nós vermos uma vida de obediência a Deus. Amém? Estão ligados? Eita, menino. Aleluia. Glória a Deus. Então, a gente pode aprender aí uma lição com Saul, né? Que há uma consequência da desobediência àquilo que Deus nos mandou fazer. Dá uma ordem de Deus, certo? E a gente pode também aprender com Jesus, né? Jesus, ele fala assim, João 5:30, ele fala assim, eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Então, é assim que a gente tem que viver, fazendo a vontade de Deus. Ok? Então, o foco que nós temos que aprender, que nós temos que colocar em prática é a obediência. Amar a Deus sobre todas as coisas.
Então, a única maneira que a gente pode viver uma vida de obediência é quando a gente entende a mensagem da cruz, né? Por que no cristianismo nós falamos tanto de cruz? Porque lá na cruz foi onde Jesus morreu para nos dar a salvação, nos dar a vida eterna. Então, quando Jesus foi para a cruz, ele não viveu a vontade dele. Porque ele falou assim, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, se possível, né, eu não queria passar por essa experiência dessa morte de cruz, né? Mas ele falou que a tua vontade seja feita e não a minha. Então a gente precisa viver uma vida de cruz, tomar a cruz. O que é viver uma vida de cruz? É, a gente canta essa canção, sim, eu amo a mensagem da cruz. Então é uma vida de renúncia. É a gente matar os nossos desejos pecaminosos, a gente matar as vontades da nossa carne para vivermos a vontade de Deus, para agradar a Deus. Estão caminhando comigo? Amém. Glória a Deus. Então, muito cuidado quando você for tomar as suas decisões, as suas escolhas, né? As suas escolhas vão determinar o seu destino, né? Se você escolher obedecer, honrar os seus pais, o que na Bíblia fala? Aquele que honra pai e mãe tem dias prolongados, ou seja, vai ser alguém próspero na terra. Então, se você escolher honrar pai e mãe, isso vai determinar o teu destino. Se você escolher viver uma vida de obediência a Deus, vai determinar o teu destino. Então, qual que é a escolha que você vai fazer hoje, né? Honrar a Deus, fazer a vontade dEle, ou fazer a sua própria vontade, viver como o mundo fora e prega, né? O importante é ser feliz, eu quero fazer a minha vontade, porque eu posso, porque eu consigo, porque é o eu, né? Fica colocando assim um eu acima de todas as coisas, né? E não é assim que a gente tem que viver, porque se você viver isso, a sua própria vontade, você vai viver uma vida controlada pelo pecado. E a Bíblia fala que o final, o salário do pecado é a morte, né? É a morte eterna. Então, eu creio que você não quer viver a sua eternidade lá no inferno com o diabo e os anjos, né? Nós queremos ver a nossa eternidade no céu, com Jesus, né? A vida eterna com Jesus. Mas nós também temos uma outra pessoa que a gente pode aprender, certo? Esse aqui foi, deixa eu fazer a pergunta aqui, quem sabe? Esse aqui é conhecido como o pai da fé. Quem é? Olha aí, rapaz, muito bem, uma salva de palmas para o Markley. Acertou, o pai da fé, Abraão, né? Então, nós podemos aprender também uma lição com Abraão. Nós já conhecemos a história de Abraão. Aqui todo mundo conhece a história de Abraão? Todo mundo? Levanta a mão. Muito bem. Então, Abraão, né? Abraão, quando tinha 75 anos de idade, ele recebeu uma promessa de Deus. Aí Deus prometeu alguma coisa para Abraão, que foi? Que ele ia ter um filho, né? E que esse filho, né, que ele ia ser pai de nações. Isso, olha, já tinha 75 anos de idade, gente. E aí Abraão esperou, né? Esperou, tá igual aquela Anne, esperando pelo varão, né? Esperou. E aí passaram-se 25 anos, gente. E nada desse filho. Nem nada desse filho. Agora, Abraão estava com quantos anos? Agora tem até pergunta de matemática aqui na mensagem. Com 100 anos. E aí chegou aquela promessa. O filho nasceu. Abraão teve o filho, né? Que ele tanto esperou. E aí Abraão se divertia tanto com aquele menino, né? Brincava e tal. Para onde Abraão ia, levava o menino. E ele amava aquele menino de todo o coração, de todas as forças, de toda a alma, né? Ele amava aquele menino. E é o que aconteceu? Aí Deus decidiu provar a Abraão. Deus pediu o filho dele como sacrifício. Ai, meu Deus do céu. Já pensou isso, né? Você que é adolescente, talvez não consegue nem imaginar isso. Talvez você ama tanto seu pai, você já pensou assim, se fosse Deus pedindo o seu pai ou a sua mãe como sacrifício. Muitos pais hoje em dia não conseguem nem abrir mão dos próprios filhos para vir para as missões, né? Missões transculturais para a África. Quanto mais abrir mão, né, do próprio filho como sacrifício para Deus. Para ser um mártir. Então, olha aí, Gênesis 22, do 1 ao 2. Abre a sua Bíblia aí, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né? Primeiro livro. Ele fala em Gênesis 22, do 1 ao 2. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e disse, Abraão. E Abraão falou, eis-me aqui, Senhor, né? E aí Deus falou para ele, pega o seu filho,
o seu único filho, Isaque, porque ele já tinha tido um outro filho, mas não era o filho da promessa. Ele falou, seu filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá para a terra de Moriá. E ali você vai oferecer o seu filho como um sacrifício no holocausto, que eu vou te mostrar. Gente, olha aí. O que vocês acham que aconteceu? Será que Abraão obedeceu essa palavra, essa ordem que Deus deu para ele? Será que Abraão realmente conseguia provar o amor dele, né? O amor que ele tinha para com Deus era muito maior do que o amor que ele tinha para o filho? Ou será que você acha que Abraão foi embora, né? Pegou um barco e foi-se embora? Ou então ele foi se esconder na caverna? O que você acha? Ou então ele foi, né? Ele disse, não, Senhor, não vou obedecer isso, né? Me mata que eu não consigo te obedecer. O que vocês acham que aconteceu? Abraão obedeceu, gente. Olha aí. Ele não se escondeu, né? Isso é outra história, né? Ele se escondeu na caverna, ele não fugiu no barco, ele não pediu para morrer, ele obedeceu. Olha aí no versículo 3, Gênesis 22. Tá certo aqui? Eu coloquei as referências certas. Gênesis 22 e 3. Vamos lá. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 servos, Isaque, o seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Olha aí. Gente, Abraão era muito corajoso. Ele foi e ele obedeceu. E ele não demorou para obedecer. Ele não ficou questionando a Deus. Ele não ficou reclamando e murmurando, né? Abraão, gente, ele obedeceu. Ele foi, pegou o filho dele e ele ia sacrificar o filho dele. Então, o que a gente pode aprender com Abraão? Ele é um exemplo para nós. Eu escrevi isso no meu livro, num capítulo de rendição e entrega. Eu falo no meu livro sobre isso. Ele é um exemplo para nós de que ele amava a Deus acima de qualquer coisa nesse mundo. Acima da família dele, acima do filho dele, acima de tudo. Ele amava a Deus, que ele estava disposto a obedecer uma ordem de Deus. Mesmo que aquela ordem fosse para sacrificar o próprio filho como oferta ao Senhor. Olha isso, que exemplo de obediência radical para nós. É uma obediência pronta, uma obediência imediata. Uma outra frase para vocês anotarem aí, para vocês aprenderem. Obediência tarde é desobediência. Repete comigo. Obediência tarde é desobediência. Então, quando o seu pai, a sua mãe, o seu líder, o seu pastor, quando Deus te pedir algo, esteja pronto, obedeça de imediato. Uma obediência pronta. Não fique, não, Senhor, peraí, depois que eu fizer isso e aquilo, eu vou. Não, mãe, peraí, mãe, que eu vou já. Não, mãe, peraí, que eu vou já. Aí você fica enrolando, sua mãe não aguenta esperar, a sua mãe acaba fazendo aquilo, né, que ela lhe pediu. Então, obediência tarde é desobediência. Mesmo que você vá, você faça, mas você não foi submisso, você não foi obediente. Então, a gente pode aprender aqui com Abraão. Obediência pronta. Obediência na hora. Quando Deus te pedir algo, não demore para obedecer. Faça como Abraão. Não reclame, não questione, né? Não fique esperando. Ah, mas não, Senhor, primeiro eu vou fazer isso. Não, Deus, primeiro eu vou casar, me formar, ter filho. Aí, Senhor, depois eu vou para a África, depois. Não. Deus me chamou, eu fui e obedeci. É assim. Então, mesmo que isso signifique, né, você tomar decisões que talvez as pessoas ao seu redor não vão entender. Talvez se Abraão tivesse dito para a esposa dele, né, olha, eu vou levar o nosso filho, ele vai morrer. A mulher, meu Deus, não faça isso, né? A mulher está desesperada. Então, mesmo que signifique que você venha tomar decisões que as pessoas ao seu redor não entendam, não compreendam, se Deus mandou, obedeça. Ok? Estão ligados? Eita, vocês estão dormindo aí no ponto. Estão dormindo na corda que nós estamos terminando aqui, falta 5 minutos. Então, Abraão, ele obedeceu de imediato, uma obediência pronta. O que a gente pode aprender com Abraão aqui, né? Então, ele simplesmente obedeceu. Ele entregou o filho, que era o filho da promessa, o filho da herança. Se Deus prometeu para ele que ele ia ser pai de quê? Pai de nações.
como que ele ia ser pai de nações que não ia ter mais, se ele não ia ter mais filho, né? Então, o que ele entendeu? Abraão, ele provou para a gente que ele tinha um coração, que ele tinha paixão em obedecer a Deus, mais do que em realizar as promessas de Deus. Coloquei essa frase no meu Instagram, depois você vai lá, comenta o post, divulga, compartilha. Ele fala, Abraão provou que a sua paixão em obedecer a Deus ultrapassava o seu desejo pelas promessas. Muitas vezes a gente fica tão ligado com as promessas de Deus. Mas porque Deus me prometeu isso, Deus me prometeu aquilo. E às vezes a gente está querendo fazer as coisas do nosso jeitinho, né? E mexendo os pauzinhos e tal. Mas o que nós precisamos estar com o coração disponível é para obedecer a Deus. Viver uma vida de obediência. Amar a Deus. Provar o nosso amor para Ele. Que nós o amamos acima de todas as coisas. Então, como que você prova que você ama os seus pais? Que você ama o seu pai, ama a sua mãe? Obedecendo a eles. Se você é um filho desobediente, você está dizendo assim, não, pai, não te amo não. Não, mãe, não te amo não, né? Eu quero viver a minha vida do meu jeito, eu quero tomar as minhas escolhas. Quando você vive uma vida obediente, você está dizendo que você ama os seus pais, que você honra a vida deles e que você obedece, porque obedecer é agradá-lo, agradar a ele é amá-lo, ok? Então, a minha oração é que o Senhor, né, que o Senhor Jesus, nesse tempo, nessa nossa nação, que Ele levante jovens, né, adolescentes, uma geração tão apaixonada por Deus, que elas venham estar dispostas a obedecer a Deus, custe o preço que custar. Né? Nós vivemos num país onde nós temos liberdade para adorar o Senhor, mas existem muitas nações. Eu leio histórias, né? Eu já vi testemunhos. Muitas nações que são perseguidas. As pessoas são mortas porque elas seguem Jesus. Né? Então, será se realmente nós estamos dispostos a isso? Se um dia a nossa nação chegar a perseguida, o evangelho ser proibido e tal, não falar mais de Jesus e tal, será que nós vamos estar realmente continuando o nosso coração, amando, servindo a Deus, custe o que custar, mesmo que se custar a nossa própria vida? Então, olha aí o exemplo de Abraão, né? Abraão, ele obedeceu e houve uma consequência. Saul, ele desobedeceu e a consequência foi que ele continuou sendo rei, mas a presença de Deus, né, foi retirada de dentro dele. Ele não tinha mais Deus agora abençoando o reinado dele. Agora, Abraão, ele obedeceu e houve a consequência. Qual foi a consequência? Gênesis, aí no mesmo capítulo 22, do 16 ao 18, ele fala assim: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente te abençoarei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. Olha isso, gente. A gente pode contar a areia do mar? Não pode, né? Muita areia. Era assim que ia ser a descendência de Abraão, porque ele obedeceu a Deus. Então, ele fala aí que as nações iam ser benditas, todas as nações, porque Abraão obedeceu à voz de Deus. Então, como é bom viver uma vida de obediência, como é bom amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, o que você vai decidir nessa noite? A banda pode vir aqui, nós estamos encerrando. Eu decidi obedecer a Deus. Você tem decidido todos os dias obedecer a Deus? É uma escolha, né? Uma escolha. Então, todos os dias, olha aqui para mim. Todos os dias, você precisa escolher viver uma vida de obediência a Deus. Porque lá no seu colégio, lá na sua faculdade, lá na sua rua, no seu bairro, vai ter um amiguinho falando para você: ah, que besteira, deixa disso, você quer ser só o santinho, ah, você é muito careta, ah, não sei o quê. Com certeza vai ter alguém na sua vida para falar isso de você. Mas o que você tem no seu coração? Você tem no seu coração que você vai viver uma vida de obediência. Fica ligado aqui comigo, a banda está entrando, olha para mim. Você tem uma vida de obediência, porque o mais importante